Bom dia, bom dia, povo amado de Deus, povo amado da Virgem Maria. Que alegria estarmos aqui nessa quinta-feira, gente. Primeira quinta-feira do mês. É toda primeira quinta-feira do mês, né? Nós nos dedicamos essa primeira quinta-feira do mês a Jesus. Nós rezamos com Jesus, nós buscamos Jesus. E essa quinta-feira é dedicada totalmente ao nosso Senhor. Hoje, então, ao meio-dia, começa às 24 horas para Jesus. Pensa numa santa expectativa, é o que está no meu coração. Eu espero que você também hoje tenha acordado com uma santa expectativa, com o coração assim: meu Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor quer fazer na minha vida hoje? O que o Senhor quer falar comigo e para as pessoas nesse dia de hoje? Haja no seu coração esse tipo de inquietação. Vamos falar a santa inquietação, né? O que Deus tem para nós hoje? Porque a gente já sabe que a gente tem uma lista de atividades para fazer, a gente já sabe que a gente tem problemas para resolver, a gente já sabe que a gente vai ter um desafio no dia de hoje de talvez não perder a paciência. A gente já sabe que neste dia, talvez, você vai ter um desafio de cuidar de alguém que está doente, alguém que vai precisar da tua atenção, alguém que vai te exigir paciência. Você já sabe o que tem. Talvez você já sabe o filho teu que vai dar problema hoje. Você já tem uma noção a hora que você acordou. Não é verdade, gente? Não é assim? É ou não é? A hora que você acorda, você já fala assim: nossa, hoje o dia promete. Você já tem uma noção do que vai acontecer, né? Uma coisa que você vai precisar decidir. Mas eu queria que você tirasse os olhos daquilo que você contempla. Eu queria que você tirasse os olhos das dificuldades que você tem acesso. E eu queria que você transcendesse, ultrapassasse tudo isso e perguntasse: Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? O que está programado na sua agenda para a minha vida hoje? Deixa o Espírito Santo de Deus começar a borbulhar a esperança no teu coração. Você já chegou a fazer essa pergunta para o Senhor? Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que tem o governo nas suas mãos, aquele que para ele basta uma palavra e tudo muda. Pergunta para ele: Deus, e para mim, o que tem hoje? O que o Senhor tem de difícil, de especial, de desafio, de alegria, de vitória na minha vida hoje? Hoje o Senhor vai me levar a águas calmas? Ou hoje o Senhor vai me levar a uma experiência de uma tempestade? Aonde o Senhor vai me formar hoje? Aonde o Senhor vai me conduzir nesse dia de hoje? Você já perguntou isso para Jesus? Pois é, faça essa pergunta agora, se você pode. Faça essa pergunta, mas não faça de qualquer jeito, não. Faça ela com fé, acreditando que Jesus vai falar com você. Nós não podemos simplesmente acordar olhando e vendo o que a gente tem. Não. Deus tem para nós. Não sou eu que ofereço, é Deus que me dá tudo. Eu não tenho nada para oferecer, é Deus que me capacita em tudo. É Deus que faz tudo. Amém, gente? Amém, família de fé? Cadê o povo que tem fé que está aqui? Quero ver vocês. Amém? Amém? Eu espero que o seu coração nesse dia de hoje esteja numa santa expectativa. Quinta-feira, um dia de adoração. Calvário ou Monte Tabor? Olha só, Fernanda. Eita, isso mesmo. Deus, aonde o Senhor vai me levar hoje? Aonde? Porque às vezes Deus nos leva à formação, como no Salmo, né? Olha o pessoal manifestando. Isso mesmo, Eliette, Deus abençoe, Cris. Às vezes Deus nos leva à formação lá nas verdes pastagens do Salmo, né? Olha a Carmélia também, Deus abençoe. Carmélia, saudade de você, viu? Vai lá na comunidade, de que for lá me chama para dar um oizinho. Gente, às vezes nós somos convidados a ser formados por Deus lá naquela calmaria de Jesus. Mas às vezes, para a gente entender quem Ele é, Ele também nos leva nas noites bem agitadas a fazer uma experiência com Ele
na tempestade acalmada. Ultimamente, o lugar onde o Senhor tem me levado muito para me formar, para explicar umas coisas, é no meio dos vendavais, é no meio... Porque às vezes eu não entendo na calmaria. Na calmaria eu estou distraída. Na calmaria, nas verdes pastagens, eu estou ali vendo o que está acontecendo de bom, de tranquilo ali, né? Mas às vezes ele me leva e ali ele me forma, né? Ele me leva. Olha só, hoje eu vou no deserto, mas lá não é o meu lugar. Amém. Olha, a Cris está dizendo que Jesus está chamando ela para formar ela no deserto. E cada um está num lugar hoje. Tá vendo, família de fé? E eu queria só que você identificasse aonde eu estou, o processo que eu estou vivendo, eu preciso ver Deus nele. E o que Deus quer me falar ali. Porque eu já vejo. O que você vê, o que é natural, é uma coisa. Mas o que Deus quer te mostrar? O que Deus quer te falar? Porque as coisas que estão à sua volta, você já vê, tem um monte de gente falando no teu ouvido. Mas o que Deus quer te falar? Nós estamos falando aqui, todas as manhãs, com gente de fé, com gente que acredita, com gente que caminha com Jesus. Nós estamos falando de gente que é apaixonado por Ele e sabe que com Ele as coisas são tudo diferentes. Eu não estou falando de gente que está começando e tentando entender quem é Jesus, não. Gente que já teve uma experiência com Ele. E quem tem uma experiência com Jesus nunca mais esquece dele. Nunca mais. Então hoje é um desafio para nós. É um desafio para nós acharmos Jesus aonde eu estou, no que eu estou vivendo, né? Olha só, a Gisele está dizendo, o silêncio para mim é difícil e lá que Ele tem me formado. Olha só, é no silêncio que Deus tem formado uma turma aí, comigo também. Às vezes eu tô olhando lá e tá dormindo, eu tô assim, Jesus, o Senhor não tá vendo o que tá acontecendo? O Senhor não vai fazer nada? Ele tá ali. A qualquer momento eu sei que Ele vai despertar e Ele vai dar uma palavra de ordem e as ondas que estão se levantando vão silenciar. Amém? Eu creio. E essa fé é o que me motiva todas as manhãs a estar aqui. É essa fé que me motiva todo dia a sorrir. É essa fé que todos os dias vem e diz para mim, Danusa, não adianta ficar triste. Manda essa tristeza embora e vamos que vamos. E é por isso que eu tô aqui, gente. Por acreditar nele, por confiar nele em tudo na minha vida. Deus nunca me desamparou e nem você. E não é agora que vai ser diferente. É do caráter de Deus estar conosco. Uma das frases que mais aparece nas Sagradas Escrituras é essa frase. Eu estou contigo. Se você pegar a Bíblia... Cadê a minha? Tá aqui. Pus ela de cá. Se você pegar a Bíblia, esse livro aqui, ó. A frase que mais aparece nas Sagradas Escrituras. Eu estou contigo e não tenhais medo. Essa é para Fernanda Cruz, lá do Rio de Janeiro. Não tenhais medo. O que mais aparece na Bíblia é essas duas frases. Eu estou contigo e não tenhais medo. Então, impelidos pela palavra de Deus, animados pela palavra de Deus, vamos começar a nossa oração? Vamos rezar? Não tenhais medo. Isso mesmo, Sônia. Vamos crer. Amém? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Amado Jesus, bom dia. E que este dia seja junto de ti. Amado Jesus, que este dia seja de mãos dadas contigo. Nós damos liberdade para o Senhor habitar em nós, reinar em nós, conduzir principalmente a nossa mente, tudo aquilo que nós temos pensado. Senhor, eu quero entregar a Ti este dia de hoje, a vida de cada mulher, de cada homem que reza conosco. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, deixe que este dia seja um dia de encontro profundo com a presença de Jesus. Eu peço, Senhor, que nesta manhã
a tua graça, o teu Espírito esteja tão forte no meu coração que eu seja capaz de esquecer de mim para só pensar em Ti. Senhor, eu tenho pensado tanto nos meus problemas, eu tenho pensado tanto no que está dando errado, eu tenho às vezes pensado tanto nas tribulações, que eu tenho me esquecido que o Senhor habita dentro do meu coração. Mas hoje eu rogo, por intercessão de Nossa Senhora, que nenhum de nós que estamos aqui na oração da manhã esqueçamos que temos o Senhor dentro de nós. Independente do que nós estamos vivendo, de alegria a tristeza, o Senhor está aqui. Senhor, eu quero de todo o meu coração me lançar nos teus braços, confiando que o Senhor é o meu Deus, o meu Senhor, meu Salvador, e que eu quero viver a eternidade ao teu lado, na tua presença, Senhor. Eu sei em quem eu coloquei a minha fé. Eu sei em quem eu invoco todas as manhãs. Eu não invoco uma pessoa, eu não invoco uma coisa, eu invoco meu Deus, o Todo-Poderoso, o Deus vivo. É o teu nome que eu chamo nas madrugadas, nas manhãs, ao meio-dia, ao anoitecer. É por ti que eu chamo, porque eu sei quem tu és, Senhor. Eu sei quem tu és. Eu sei quem tu és na alegria e eu sei também quem tu és na tristeza. Eu sei quem tu és na vitória e eu sei quem tu és na derrota. O Senhor é o meu Deus vivo, invicto. O Senhor não tem processos. O Senhor já está pronto. O Senhor já está acabado. O Senhor já está inteiro. Eu sim estou no processo para me assemelhar cada dia mais a Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos essa graça sobre nós, amparados na Tua palavra, a Tua palavra que diz: pedi e recebereis. Então hoje eu estou pedindo por mim, eu estou pedindo pelo povo que reza comigo. Dai-nos a graça, Senhor. Infundi em nós o Teu Espírito Santo. Não nos deixe atribular por qualquer coisa. Dai inteligência ao povo que ora. Dai, Senhor Jesus, alargamento na nossa inteligência, para que nós sejamos, Senhor Jesus, homens e mulheres que andam alinhados no Espírito. Dai-nos essa graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos tomar comigo hoje a palavra, o Evangelho de hoje. Nós estamos, na verdade, dentro do contexto do Evangelho de São João, capítulo 6, o capítulo mais longo deste Evangelho. E aí eu hoje chamo a atenção de vocês, né, para aquilo que São João está falando e repetindo tanto para nós, né? A fé. A fé. Vamos tomar João 6, 44, 51. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, eu vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis que aqui o pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse trecho do Evangelho
ele é citado outras vezes durante o ano. Só que aqui nós estamos dentro de um tempo litúrgico. E o tempo litúrgico que nós estamos é o tempo da Páscoa. Celebramos a ressurreição de Jesus. Então, dentro deste tempo, a igreja quer nos conduzir a esse Cristo que ressuscitou, e esse Cristo que está vivo, eu preciso manter com ele uma comunhão. Para manter uma comunhão com ele, eu preciso acreditar nele. E para crer em Jesus, eu preciso me esforçar muitas das vezes. No Evangelho de segunda-feira, deixa eu voltar aqui rapidinho. No Evangelho de segunda-feira, do dia 2, né? Uma das partes do Evangelho, Jesus vem dizer para nós que é necessário que a gente se esforce. Eu não vou achar agora. Mas segunda-feira, lá no Evangelho de São João, também, se eu não me engano, dos versículos de 22 a 29, um dos trechos, uma das partes do Evangelho, Jesus então ele pede o quê? Se esforce. E se a gente for pegar desde segunda até hoje, o que a liturgia, o Evangelho, Jesus tem tentado falar para nós é o quê? A fé é um dom dado por Deus. Você e eu, quando nós fomos batizados, quando nós recebemos o óleo, né? Quando nós recebemos a unção, aquela água batismal, vamos dizer, nós recebemos um selo. O Senhor, então, ele coloca em nós, naquele momento, a graça. No momento do batismo, nós também recebemos a virtude, o dom da fé. Mas para isso, para que aquilo cresça em mim, eu preciso não só exercitar, mas eu preciso alimentar. E como eu me alimento? Da fé. Lendo as Sagradas Escrituras, lendo e entendendo um pouco a vida dos santos, vendo que eles já são a árvore no lugar plantado que eu também quero ser plantada, que é na eternidade. Então, quando você pega a vida de um santo, por exemplo, né? E você vê, por exemplo, Padre Pio, que teve ali os seus desafios, que teve muitos dons, né? Padre Pio foi um homem cheio de dons, um homem cheio de capacitações, um homem muito forte na fé, mas também foi um homem muito perseguido. Passou por muitas tribulações e ele não deixou de ser fiel a Deus. Em minuto nenhum ele deixou de acreditar em Deus. Ele pregou o Evangelho e ele viveu o Evangelho. Né? Então, quando nós olhamos para as árvores prontas, que são a vida dos santos, é para nós o quê? Alimento. Alimento. Então, eu queria que você fizesse agora um breve momento de reflexão. Eu queria que você olhasse agora na vida de quem você tem olhado. Para quem você tem fixado os teus olhos e falado, é isso também que eu quero na minha vida. Não com um olhar de inveja, mas com um olhar de admiração, vendo aquela vida como uma vida a ser seguida, por exemplo. Né? Porque às vezes a gente se limita muito no pouco, mas o batismo, ele gera em mim uma certa, vamos dizer assim, uma certa vontade de conhecer a Deus. Quando eu recebo a água do batismo, desperta na minha alma, no meu interior, dentro de mim, essa ânsia por Deus mais ainda, pelo batismo. Então vamos voltar para a gente poder entender. Percorrendo este caminho, olhando aos olhos do tempo litúrgico de hoje, que é esse tempo da ressurreição, eu preciso então entrar no mistério da fé, acreditando em Jesus. E que ele é o Cristo vivo. E ele é o pão da vida. Ele, além de ter morrido na cruz e me salvado, ele se tornou para mim um alimento. Jesus se fez alimento. Ele não plantou um alimento, deixou para nós uma espécie plantada, não. Ele era o próprio alimento. Podemos dizer que a cruz foi plantada e nós nos alimentamos pela cruz.
Olha só, a Valquíria colocou aí, esforçai-vos, não pelo alimento que se entrega, e sim pelo alimento que permanece até o fim da vida. Obrigada, Val, você é demais. Muito obrigada. A Val está trazendo aí o trecho do Evangelho de segunda-feira. Muito obrigada, viu, minha querida? Deus te abençoe. Então, Jesus é esse alimento, né? Jesus, então, é esse alimento que vem nos esforçar, vem nos alimentar. O pão vivo, ressuscitado, está na Eucaristia. E eu preciso crer nisso. Porém, existem certas etapas na nossa vida, existem certas fases na nossa vida que é difícil acreditar. Danusa, o que você está falando para mim? Eu estou falando para vocês o que eu vejo quando eu leio a vida dos santos. Eu vejo na vida dos apóstolos que teve certos momentos na vida deles que o que eles estavam vivendo era tão intenso e tão às vezes difícil que eles não conseguiam acreditar em Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela é baluarte da comunidade. Então, na vida de Santa Teresinha foi uma grande santa, doutora da igreja. Ela vem dizer para nós que um determinado momento da sua vida, se ela não tivesse lendo a palavra de Deus e imitação de Cristo, ela não conseguiria manter a sua vida de oração. Santa Teresinha disse isso. Santa Giana Beretta Molla, no final da sua vida, quando ela estava no hospital, quando ela ficou internada, porque ela estava entre a vida e a morte, porque ou ela tirava o bebê, né? Porque a vida dela estava em risco e a vida da criança também, e ela optou por sustentar uma gestação até o final. Ela estava ali falando o quê? É bonito isso, é bonito, mas é difícil para quem se vive. Eu estou deixando um testemunho de fé, mas só eu e Deus sabe o que está sendo para mim. Pensar nos meus 3 filhos que eu estou deixando, no meu marido que eu posso deixar e nessa criança. Então, para Santa Giana, ela não estava vivendo um romance. Nossa, que coisa linda, vou viver essa gestação até o final. Não, ela estava sendo provada. Ela estava sendo provada. E a sua oração era a palavra de Deus. Então, tem certos momentos na nossa vida, certas fases, que a gente acha que a gente vai enlouquecer. Porque a gente não vê saída, a gente não vê resposta. Alguém está se identificando com essa fase? Porque às vezes é isso que você está vivendo. Porém, presta atenção. Padre Léo, a Leandra está lembrando aí, Padre Léo com câncer. Pregando, em alguns momentos ele parava para pregar e vomitar. A última pregação dele. Veja só, existem certas etapas que você fala assim, meu Deus, eu estou para enlouquecer. Pois é nessas horas que você precisa buscar comunhão com Deus. E aqui o que Jesus está dizendo para nós? Essa comunhão ela é muito importante através da vida de oração. Mas a Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo, é o que vai te unir a Ele e é o que vai te manter nele. Então nós precisamos buscar a força em Jesus, na Eucaristia, na comunhão, deixando Deus entrar na minha alma. E ali Ele, porque eu não tenho força, Ele ser a força em mim. Então nós precisamos entender quando Jesus diz dessa Páscoa, quando Jesus diz da ressurreição, Ele foi para o Pai, mas Ele está em nós. Isso mesmo, Sara Araújo. A Sara, né? Sana Araújo, filho. É isso mesmo. Mas vou vencer. Em Cristo você vence. Sozinha com as suas forças, chega uma hora que você desanima. Você entrega os pontos. Mas em Jesus, a gente vai até o fim. Porque a gente sabe aonde a gente quer chegar. A gente não desiste no meio do caminho. Sandra, obrigada, Sandrinha. Quando nós sabemos quem é Jesus, quando nós acreditamos nele de verdade, mesmo sem entender as circunstâncias, a gente segue.
O evangelho de hoje é um evangelho eucarístico, é o evangelho que fala para nós da vida, é o evangelho que fala para nós da ressurreição de Jesus, mas nós precisamos entender que o que ele mais está falando para nós é que nós precisamos crer. E a gente precisa, em determinados momentos da nossa vida, fases da nossa vida, fazer um esforço para estar com Jesus. Eu sei que vocês acordam com o despertador, muitas das vezes, sem nenhum tipo de vontade. Eu vou porque eu preciso, eu sei disso. Eu sei porque eu passo por isso. E eu acredito que nós temos muita coisa semelhante, eu e a família de fé. Eu sei que quando muitas das vezes o relógio desperta, você fala assim, só por ti, Jesus. Eu vou porque eu fiz um propósito e eu preciso ir. Porque muitas das vezes não é prazeroso deixar a cama e ouvir a palavra de Deus tão cedo. Mas se você não ouvir agora, durante o teu dia, você ouve tudo, menos a palavra. Olha só, a minha vontade é abaixo de 0. E é isso mesmo. E você faz então esse esforço. Eu queria que você entendesse uma coisa. Todo esforço para viver em Deus não é em vão. E aqui eu não estou falando de uma barganha. Aqui eu estou falando de um Deus justo e misericordioso. É dele que eu estou falando. Então Deus, ele não trata o nosso esforço como o mundo trataria. Deus trata o nosso esforço como meio de união com ele. O esforço que os santos faziam, o esforço que os santos se dedicavam a estar com Deus, foi elevado eles aos altares, não só das igrejas, mas da eternidade, do céu. Então, o que você está se esforçando hoje, você vai colher. Não pense que Deus não está vendo isso, porque Ele está vendo. O que Deus sabe e muito bem é a hora certa de agir e a hora certa de se manifestar. Deus conhece tudo. E aqui, o evangelho de hoje, nós precisamos entender isso, porque ele nos chama a ser discípulos e instruídos. Acreditando em Jesus e acreditando na verdade. O grande relacionamento com Jesus que a gente pode ter é através da oração. Mas se eu quero intimidade, eu preciso ir na Eucaristia. A intimidade profunda. Um dos grandes meios da gente nutrir um relacionamento com Jesus profundo é a oração. Mas se eu quero intimidade e se eu quero receber dele a força, é na Eucaristia, é na comunhão eucarística, né? Então, o esforço, ele está em nós. Não adianta. Por que eu tô falando de esforço tanto esses dias? Porque a nossa tendência, conforme a gente vai caminhando, conforme a gente vai vivendo com Jesus, a nossa tendência é começar a folgar. Vamos dizer assim, eu já estou acostumado. Já sei como é que vai ser, eu vou chegar, Não. Esse esfriamento, essa indiferença que às vezes a gente chega na vida de oração, na nossa caminhada com Jesus, isso só nos atrapalha. Eu dizia para vocês do Padre Pepe, lembra? Que eu tive lá e que o que eu mais fiquei encantada foi de ver ele com não sei quantos anos de ministério sacerdotal, já tendo vivido tanta coisa, ainda continua apaixonado por Jesus. Porque a nossa tendência é tratar Jesus conforme as circunstâncias que a gente vai viver. Agora eu queria falar um pouquinho, para vocês entenderem, agora eu queria falar um pouquinho com as mulheres casadas. As mulheres casadas. E até mesmo as separadas, porque talvez já devem ter vivido esse processo. Quando nós estamos casadas e a gente começa a viver um processo com dificuldade financeira dentro de casa, a primeira coisa que começa a abalar
em nós é a nossa relação. Não adianta. Você e o seu marido não sentam para se olhar. Você e o seu marido sentam um diante do outro para se acusar. Quem está mais errado? Quem está levando a gente a essa ruína? Quem está levando a gente? Quem de nós está sendo o responsável por esse tanto de dívida? Então você não começa mais a olhar, admirar. E aí o que você começa a fazer? Briga, discussão. É o que mais tem. A partir do momento que você começa a passar por algum tipo de dificuldade financeira, ausência do dinheiro, muita conta para pagar, e aí começa a vir o quê? Começa a vir o quê? As brigas. E no meio das brigas, você já não quer mais ficar perto. Eu costumo dizer, né? Eu falo muito isso para eles, que o distanciamento no matrimônio, se a gente não vigia, ele acontece sem a gente ver. Só que Deus, Ele nos chama a viver um matrimônio espiritual com Ele. E aí, independente se você é casado, se você é solteira, Deus nos chama a um relacionamento de matrimônio espiritual com Ele. Então, se eu começo a tratar Deus como eu trato o meu marido, daqui a pouco eu começo a, entendeu? A achar que Deus é o culpado de tudo na minha vida. Então eu começo, por mais que eu o acompanhe, por mais que eu esteja com Ele, por mais que eu veja a palavra, aquilo vai esfriando, e aí eu começo a achar que eu estou com um momento de aridez, eu começo a achar que eu estou no deserto, mas às vezes eu estou olhando Deus como eu estou olhando um homem. O meu relacionamento com meu marido, o meu relacionamento com meu pai, né? Outro dia eu atendi uma jovem que ela culpava o pai porque o pai faliu a família. Então, até os 15 anos, eles tinham tudo. Tinham viagens no ano, tinham melhores escolas, tinham isso, tinha aquilo outro. De repente, o pai quebrou. Então, o pai foi culpado dela perder as melhores amizades. O pai foi culpado dela sair da escola particular. E aí ela começou a transferir, né, o pai para Deus. E aí Deus era o culpado do pai estar daquele jeito. Mas quem foi lá fazer as contas? Quem administrou mal? Né? Quem fez tudo foi Deus ou foi o pai? Deus deu liberdade para o pai? Então, assim, às vezes não é só entre relacionamento também, entre marido e mulher. Porque a tendência nossa é viver esse distanciamento, é viver esse esfriamento. Eu digo para eles, né? Quando a gente está passando por um período de dificuldade financeira, ou a gente une de verdade, ou a gente separa. A dificuldade financeira... Gente, porque saúde... A saúde, você tá junto da pessoa. A saúde, você tá ali tentando ajudar a pessoa a ficar melhor, né? E vamos que vamos, irarará. Mas o financeiro não é bem por aí. Por isso a palavra de Deus diz, você não pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. E muitas das vezes a gente prefere servir ao dinheiro do que a Deus. E eu digo para vocês que toda situação financeira ruim que às vezes a gente passa na nossa vida, na nossa família, ela passa. Ela passa. Não adianta. Eu costumo dizer que às vezes a gente entra no olho do furacão, tá ali no meio. Tá tudo acontecendo e você tá ali, meu Deus do céu. Meu Deus, que horas que vai parar? Que horas que vai parar? Você tá ali no olho do furacão. No olho do furacão. E você fala assim, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Eu quero dizer para você, toda situação financeira difícil, ela passa. Passa. Se vocês dois estão juntos e vão viver juntos, passa. 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 Talvez demora 2, 3, 4 anos. Eu conheço um casal que passou por isso 5 anos. Justamente, tá? Parece, mas passa. Passa. Por isso é importante, meus irmãos, a gente pegar esse evangelho de hoje, trazer para dentro de nós, deixar ele entrar dentro de nós.
e movimentar tudo isso para a fé. Nós precisamos crer em Jesus. Nós precisamos acreditar em Jesus. E ao acreditar em Jesus, ao perceber Jesus em tudo nós, né? Isso sim dá. Mas a espera não é ficar de braço cruzado. A espera é ter estratégia certa. Saber se reorganizar. Saber desenvolver outros meios. A espera é importante, mas você também precisa fazer a sua parte na espera. E aqui que Jesus está falando para nós, que bonito, a Cida trouxe uma palavra importante, porque nós estamos neste processo, né, da espera da eternidade. Nós estamos para entrar na eternidade. E para eu chegar na eternidade, eu preciso da presença eucarística de Jesus. Eu preciso dela. Eu necessito dela. Amém? Eu não sei porque o Senhor me levou a trazer essa palavra, né, de situação financeira e tudo mais, né? Mas eu acredito que muita gente está precisando hoje repensar sobre as fases difíceis que você tem passado, principalmente relacionado ao dinheiro. Isso é bíblico. Talvez você está falando assim, a Danusa está dizendo isso. Não. Se você for brigar com alguém, esse alguém tem que ser o próprio Deus. Vai brigar com ele. Porque é ele que disse para nós. Você não pode servir a dois senhores. Então, se dentro do teu casamento o dinheiro tem imperado, o dinheiro tem reinado, o dinheiro tem sido o governo, porque as brigas é tudo a partir do dinheiro. As discussões, o seu esfriamento conjugal, a dificuldade que você tem tido de educar seus filhos, os bate-bocas na frente dos seus filhos, é tudo por causa de dinheiro. Cuidado, porque o dinheiro, uma hora ou outra, vocês vão resolver. Mas a presença de Deus, a paz no teu lar, o amor que você jurou no altar para o seu esposo, ele precisa ser maior que a tua dificuldade financeira. O amor que você tem a Deus precisa ser maior que a tua dificuldade financeira. E mesmo que isso te exija esforço. Amém? Gente, falei demais, passando 10 minutos da nossa oração da manhã, mas eu acredito que tinha alguém que precisava receber essa palavra hoje. E eu estou aqui para entregar aquilo que Jesus me pede. Então, Deus te abençoe. Minha irmã, meu irmão, Deus te abençoe poderosamente. E quero lembrá-los, né? Nós estamos no segundo dia da novena, a Nossa Senhora de Fátima. E hoje, ao meio-dia, nós começamos às 24 horas para Jesus. Vai ser transmitido pelo canal do YouTube, na comunidade Mariana Resgate. Mas quem é de Alfenas, ou quem é daqui da região, e quiser passar aqui na comunidade, né? Vai ser muito bom vocês passarem lá, ver, dar um oizinho para Jesus. Jesus vai ficar exposto no centro de formação. E na madrugada, ele vai para a casa interna e amanhã de manhã retomamos a adoração novamente. Então, 24 horas para Jesus, nós vamos adorar Jesus, vamos glorificá-lo e vamos confiar nele. Amém? Jesus, eu confio em vós, hein, gente? Não vamos desistir de maneira nenhuma, tá bom? Que Deus abençoe, que vocês tenham um dia poderoso na presença de Jesus. Não esqueça, o que Jesus tem para mim hoje? O que Jesus tem para minha vida hoje? Amém? Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.